também bem ruim o nariz, né? Nariz entupido e estava um pouco febril também antes de vir para cá, mas já estou bom, graças a Deus. Qualquer coisa, né? Jesus já cura aqui mesmo, já liberta e a gente já sai daqui glorificando ao nome daquele que vive e reina para todos sempre. Meus irmãos, eu peço sua ajuda no microfone, meus irmãos. Nós estamos numa série de estudos, inclusive deixa eu justificar já inicialmente a ausência do nosso pastor. Nosso pastor ele foi fazer uma visita para a nossa irmã Olga, que saiu ontem do hospital, estava internada, e o pastor foi fazer uma visita para a irmã Olga. Ela não é dessa igreja, ela é da igreja mundial, mas as filhas dela, a família dela é toda daqui, e o nosso pastor foi visitá-la. O texto que nós lemos, eu gostaria que os irmãos ficassem com a Bíblia aberta, porque nós vamos meditar hoje versículo a versículo, ponto a ponto, no texto que nós fizemos a leitura nesta noite. O texto se encontra em Lucas, capítulo 14, versículo 16, até o versículo de número 24. Nós vamos na primeira e na segunda marcha, para a voz não acabar. Então nós vamos hoje na primeira e na segunda marcha. Se eu mudar para a terceira marcha, aí os irmãos glorificam a Deus e exaltam o Senhor, porque a palavra do Senhor queima dentro dos nossos corações. A melhor mensagem, as melhores mensagens que são pregadas são as mensagens que você escreve em lágrimas, aonde o Espírito Santo de Deus fala com você de forma tão forte que as lágrimas, no momento em que você está escrevendo a mensagem, elas não param de jorrar, de sair dos nossos olhos. E enquanto eu estava escrevendo aquilo que nós iremos falar nesta noite, o Espírito Santo de Deus falava fortemente ao meu coração. Nós estamos dentro de um tema que muitos acreditam que é um tema simples. Nós estamos falando de igreja saudável. O desejo do diabo, o desejo de Satanás é que as igrejas neste país, neste mundo, que elas não sejam saudáveis. O diabo, ele faz de tudo. Ele utiliza de todos os argumentos, de todos os elementos, de toda a sua força, para fazer com que cada dia mais a igreja do Senhor Jesus Cristo, nesta terra, neste mundo, que ela adoeça, que ela padeça. Quanto mais o espírito do mal, quanto mais o inimigo conseguir arrebanhar para ele, fazer com que as pessoas desgarradas, que estejam doentes, que estejam com problemas, quanto mais ele conseguir fazer com que estas pessoas elas não tenham força em si mesmas, mais o inimigo ele vai fazer e mais ele vai agir. O objetivo do inimigo é uma igreja doente, porque dentro de uma igreja doente é onde ele tem legalidade para agir, é onde ele sabe que ele pode trabalhar tranquilamente. Uma igreja doente é uma igreja que não tem força. Uma igreja doente é uma igreja que não prega mais a palavra do Senhor. Uma igreja doente é uma igreja que definha cada vez mais. Quando nós olhamos para a realidade da Europa, da igreja da Europa, da Inglaterra, esses dias mesmo eu estava vendo um grande pastor, Jonathan, lá, que é um missionário lá na Inglaterra. E esse pastor Jonathan Bragato, depois você procure as redes dele, as redes sociais, o Instagram, e ele faz uma denúncia gravíssima sobre a situação para a qual a igreja da Inglaterra está, e dizendo que a igreja no Brasil, mesmo a igreja crescendo de forma galopante, quando nós olhamos para os últimos censos, de 10 em 10 anos os evangélicos dobram, aumentam no Brasil, mas nós não estamos vendo esse crescimento com saúde, nós não estamos vendo esse crescimento balizado dentro da palavra de Deus.
mesmo nós crescendo como nós estamos crescendo, nós estamos vendo e olhando já a mesma frieza espiritual que atingiu os países europeus e as igrejas europeias. Nós já vemos essa frieza espiritual chegando nas nossas igrejas. Nós olhamos para os nossos altares, nós olhamos para as nossas lideranças, e nós temos mais uma briga política, uma briga por cadeira, uma briga por posição. Pessoas que não estão interessadas em pregar o verdadeiro evangelho, mas estão simples e unicamente interessadas em manter os seus cargos e seus altos salários. Muitos estão vivendo até mesmo fora da direção de Deus. Muitos estão vivendo fora da vontade do Senhor. Fizeram do Evangelho de Jesus Cristo uma profissão, e uma profissão lucrativa, uma profissão onde eles ganham muito dinheiro. E você acha mesmo que existe crescimento, igreja saudável, da maneira como nós estamos enxergando a situação no nosso país? Nós precisamos compreender que quando nós falamos a respeito de igreja saudável, estar dentro de um lugar, dentro de um ambiente onde existe verdadeiramente saúde espiritual, estar dentro de uma igreja onde você verdadeiramente vê que aquela igreja é uma igreja forte, é uma igreja pulsante, é uma igreja que prega a palavra, doa quem doer, que anuncia a verdade do Evangelho. Quando nós observamos esta realidade, nós precisamos agradecer e muito a Deus, porque o que nós estamos vendo cada dia mais dentro da igreja, nós falamos isso ao longo de todo esse estudo, o que nós estamos vendo cada dia mais dentro da igreja é divisão, facção, contendas, brigas, é gente que não olha um na cara do outro. Por quê? Por conta de dissimitice, de fofocas, de invejas, de porfias, como o apóstolo Paulo nos exorta dentro das suas cartas. E nós precisamos entender qual é o verdadeiro propósito de Jesus Cristo para a sua igreja. O porquê nós precisamos ser fortes, o porquê nós precisamos ser saudáveis, o porquê a igreja de Jesus Cristo nessa terra precisa estar unida. Qual era o objetivo de Jesus? Qual era o propósito de Cristo com a sua igreja tendo saúde? E nós fizemos uma leitura, e este texto ele nos revela muito bem como a igreja deve compreender o seu papel e o seu chamado. Quando nós lemos Lucas capítulo de número 14 e o verso de número 16 até o verso de número 24, a Bíblia Sagrada está nos contando a história de uma festa. Jesus, através da sua linguagem parabólica, Jesus, através daqueles seus ensinos, onde ele conta uma história para ilustrar realidades que são realidades transcendentes e que não fazem parte da nossa realidade ou da nossa compreensão, se ele falasse da forma como deveria ser falado. Jesus, através da linguagem parabólica, ele nos instrui e nos mostra qual é o papel e o propósito da igreja dele neste mundo. Qual é a missão da igreja de Cristo nesta terra, neste lugar. E ele começa a sua parábola dizendo, no verso de número 16, se atente comigo na leitura, por favor. Porém, ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Observe que o chamado de Jesus Cristo, dentro daquilo que ele apresenta dentro desta parábola, a ceia que nós estamos apresentando aqui, é justamente o banquete, é justamente a festa que está preparada para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que são os convidados desta ceia, aqueles que são os convidados deste texto, são justamente aqueles que irão
dentro deste banquete. Jesus está nos mostrando, dentro desta linguagem espiritual, falando a respeito da salvação, falando a respeito do céu, falando a respeito dessa realidade que não é a nossa realidade. Jesus, ele compara Deus como sendo um rei, e ele diz que o servo deste rei, ele é direcionado para chamar aqueles que iriam fazer parte desta ceia. Mas antes dele enviar o servo, o texto nos informa que o convite deste rei, que o convite deste homem que fez este grande banquete e esta grande ceia, que este convite é um convite amplo, que este convite é um convite para muitas pessoas, que este convite não é um convite que se resume a apenas pequenas ou poucas quantidades de pessoas, não. O convite que Deus enviou é um convite para muitos. Jesus Cristo, ele está nos mostrando aqui justamente aquilo que ele revela em Marcos, capítulo de número 16 e o verso de número 15, aonde Jesus Cristo diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O ide de Jesus Cristo, ou o chamado que Jesus Cristo faz, ele não é para poucas pessoas, mas o chamado de Cristo é um chamado para muitos. Muitos serão aqueles que vão ouvir o convite, muitos serão aqueles que vão ouvir o chamamento de Jesus. Ide não é uma opção, é uma ordem de Jesus Cristo para os discípulos. É o nosso papel como cristão, é o papel do cristão em semear a palavra de Deus. O nosso papel como cristão não é pregar a igreja A igreja B, a placa C, o ministério D. Não, o nosso papel como cristãos é cumprir o chamado de Jesus Cristo, entregando o convite. A Tati está ali no fundo e daqui a pouco ela vai entregar o convite para você para uma grande festa que nós vamos realizar aqui no sábado, para que você ajude, distribua, entregue para outras pessoas. Mas o convite que nós estamos entregando para as pessoas deste mundo é um convite para as mansões celestiais, é um convite para um banquete, é um convite para uma festa que está sendo preparada, é um convite para que aqueles que ouvirem e atenderem a este convite terão a vida eterna como um prêmio para este convite. O chamado de Jesus Cristo é este, o chamado convidou a muitos. Jesus está nos mostrando o nosso papel, o nosso propósito. Não é papel da igreja convencer o homem a ir para este convite, mas é o papel da igreja convidar o homem. É papel do Espírito Santo de Deus fazer com que alguém vá em direção a esta festa, em direção a este banquete. Não é o nosso papel convencer as pessoas, não é o nosso papel fazer com que as pessoas venham até este lugar, não. O nosso papel é um só: anunciar as verdades do Evangelho. E este é o convite, a boa nova, e é este chamamento que vai fazer com que aqueles que ouvirem esta palavra sejam convencidos pelo Espírito Santo e venham para dentro deste lugar. Quando nós falamos a respeito deste tema, no domingo agora, o evangelista Sérgio que pregou, ele utilizou, ele falou e contou um pouco do seu testemunho, e ele me surpreendeu, porque não é a primeira vez que eu escuto falar a respeito disso. Mas ele disse no seu testemunho que ele se converteu, que ele conheceu a Cristo quando ele encontrou um folhetinho. Alguém entregou um folhetinho para ele, ele não sabe nem quem, e no folhetinho estava escrito: do que adianta
dele, e aquela palavra batia dentro da alma dele, e aquilo não saía da mente, do espírito. Nós temos outros testemunhos também. O próprio Paulo Leivas Macalão, que é o fundador da Assembleia de Deus de Madureira, um homem que foi um homem de Deus, que traduziu centenas de hinos, que traduziu para o nosso idioma. Esse homem, ele era filho de um general lá no Rio de Janeiro, um general de alta patente, muito graduado. E a história, ela nos diz que certo dia esse moço estava andando pela rua e ele encontrou também preso na perna dele um folhetinho. E quando ele puxou aquele folhetinho, o folhetinho estava escrito mostrando o caminho da salvação, e tinha um endereço nesse folhetinho, que era Rua São Luís Gonzaga, número 12, aonde tinha uma igreja. Dentro dessa igreja tinha 2 missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingre, que naquela época estavam no Rio de Janeiro. E a história nos diz que quando ele chegou naquela igreja, estava cantando um hino chamado Vem Meu Libertador. Isso aconteceu no dia 5 de abril de 1924. E a estrofe do hino diz assim: vaguei perdido, longe do Senhor, qual triste escravo de pecados, vem salvar-me com teu forte amor, vem meu libertador. A partir do momento em que Paulo Leivas Macalão ouviu este hino, ele entregou a sua vida para Jesus Cristo, ele entregou a sua vida para o Senhor. Uma vez um jovem perguntou para um pastor, e ele chegou no pastor e disse: pastor, nossos métodos de evangelismo estão ultrapassados. Esse negócio de entregar folhetinho, esse negócio de sair na rua falando de Jesus, isso aí nós estamos ultrapassados. O que o Senhor acha que a gente dá uma inovada, da gente achar um novo método? Porque esse método parece que não funciona, não tem jeito. O pastor respondeu para o menino: meu filho, nós estamos abertos a sugestões, mas eu nunca vi na Bíblia um método que funciona mais do que anunciar a palavra de Deus. Eu nunca vi um método que funciona mais do que pregar o evangelho da salvação, seja por folhetinho, seja de qualquer maneira, seja pregando na rua, seja pregando no ônibus, seja pregando no ponto de ônibus, seja onde quer que seja. A pregação da palavra de Deus é que convence através do Espírito Santo o homem e liberta a vida do homem. Aleluia, Deus, aleluia. Falei que eu não ia acelerar. Vamos voltar para o primeiro. Eu não consigo entender como um crente não arde pela pregação da palavra de Deus. O chamamento, o chamado aos pecadores tem que partir da nossa boca. Um crente, ele só não tem desejo por pregar a palavra de Deus ou por falar do amor de Cristo. E aqui não acho que eu estou falando de microfone. Aqui é o último lugar onde você deve pregar. O primeiro lugar onde você deve pregar é lá na sua casa, depois lá no seu trabalho, depois lá na sua escola, depois lá na sua rua, depois lá no seu bairro, depois nos seus vizinhos, e aí depois você prega no altar. O primeiro lugar onde você deve pregar é dentro da sua casa. O primeiro lugar onde você deve pregar é para os seus filhos, para a sua família, para a sua esposa. Depois você prega para as pessoas do seu trabalho, na sua rua. Mas eu não consigo entender como um crente não arde por pregar o Evangelho, por falar do amor de Jesus, por falar a respeito da salvação, por falar a respeito de Cristo. Nós precisamos ter dentro de nós o desejo, a vontade de falar do Jesus que salvou a nossa alma. Nós estávamos indo em direção ao inferno, a passos largos para a perdição, mas veio Jesus. Lucas, mas eu cresci dentro da igreja. Cresceu dentro da igreja, mas teve um dia que você teve um encontro com Jesus. Ele nos tirou daquele lamaçal de pecado onde a gente estava. Tinha gente no adultério, na prostituição, na droga, no vício. E hoje Ele
de família, mãe de família, te fez pai de filhos, mãe de filhos, e hoje Ele tem abençoado a sua vida através da salvação. Eu não sei como alguém encontra um tesouro tão precioso como é Cristo e não tem o desejo de falar de Cristo. Nós perdemos a oportunidade de falar e nós falamos a respeito de tantas coisas desnecessárias. Tem hora que a gente fala tanta besteira, tem hora que a gente fala tanta coisa desnecessária, e nós precisamos entender que nós precisamos falar é o necessário, é aquilo, é a anunciação a respeito da morte, do sacrifício e da salvação que há em Cristo Jesus. Verso 17. E a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Tudo está preparado. Vinde, esse era o chamado, esse era o chamamento que o servo foi até os convidados para dizer. Vinde significava, e dizendo que tudo estava preparado, significava que a mesa já estava pronta, que a mesa já estava posta. A minha maior tristeza nos dias de hoje está sendo ver dentro das igrejas que nós não estamos anunciando mais de que tudo já está preparado, tudo já está no seu lugar. Nós devemos dizer: vinde para este mundo, nós devemos dizer: vinde para esses pecadores, nós devemos dizer: vinde para essas pessoas. Por quê? Porque tudo já está preparado. Logo, logo, em algum momento, o noivo virá buscar a noiva para a festa. A esposa adornada deverá estar. Por quê? Porque o noivo vem procurar uma noiva eleita, uma noiva preparada, uma noiva purificada, que esteja pronta para subir com o esposo. Vinde, que tudo já está preparado. É isso que nós devemos pregar. Nós devemos pregar nos nossos altares que o dia está próximo, que não há mais tempo de se preparar, não há mais tempo a perder, não há mais tempo para ficar reclamando, não há mais tempo para não ter compromisso com Deus. Tudo já está preparado. Se nós olharmos para o mundo, se nós olharmos para as coisas, se nós olharmos para a situação em que nós nos encontramos neste planeta Terra, nós vamos perceber que tudo já está preparado. Logo, logo, o noivo vai vir nos buscar. Logo, logo o noivo vai vir nos procurar, vai vir nos buscar. Então nós precisamos anunciar isso para as pessoas. Vinde, porque tudo já está preparado. Nós nos preocupamos com tantas coisas. Nós nos preocupamos com as coisas que nós temos nesta vida. Nós nos preocupamos com o que vai acontecer amanhã. Nós andamos ansiosos, como disse Jesus Cristo. Ansiosos, pensando na vida, pensando em como vai ser daqui a alguns dias, como vai ser daqui a um mês, como vai ser daqui a um ano. Fazemos planos e projetos. Mas Jesus Cristo nos faz uma pergunta: você pode aumentar 45 centímetros no seu tempo de vida? Jesus Cristo fala que nós não podemos colocar um côvado a mais no tempo da nossa vida, na caminhada da nossa vida. Nós não podemos colocar 45 centímetros a mais daquilo que Deus definiu para que nós vivamos. A maior preocupação da igreja, a maior preocupação do crente tem que ser ir para o céu.
A maior preocupação do crente tem que ser subir. A maior preocupação do crente tem que ser participar das bodas. Você já parou para pensar? Se chegar naquele dia, quando você chegar naquela hora e você não estiver lá, você não entrar nas bodas, significa que nós fracassamos e que nós erramos. Mas o que eu quero mais na minha vida é subir. O que eu quero mais na minha história é chegar lá. O que eu quero mais é que no dia da festa, quando eu chegue lá, eu diga para o Senhor: Senhor, eu ouvi o seu convite, eu ouvi o seu chamamento, e agora eu estou aqui para celebrar com o Senhor. Muitos não estão preocupados com isso. Verso 18. E todos, um a um, começaram a desculpar-se, a excusar-se disso. Disse-lhe o primeiro: comprei o campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me haja por desculpado. O outro, que foi chamado, disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por desculpado. E o outro disse: casei. Imagina, você deixar o convite por causa de campo, por causa de junta de boi e por causa de um casamento. E portanto, não posso ir. Esse aqui ainda é pior, ele não pede nem desculpa. Esse que casou aqui é o pior de todos, porque ele acha que os compromissos humanos são mais importantes do que os compromissos com Deus. Neste texto nós observamos aqui pessoas que estão mais preocupadas com este mundo, pessoas que estão mais preocupadas com as coisas, pessoas que estão mais preocupadas. Eu já vi dentro da igreja, você ora, o irmão pede oração: ô irmão, me ajuda em oração. Por quê, irmão? Eu quero comprar um carro. O que pensa, irmão? Quer comprar um carro? Eu quero comprar um carro. Aí você ajuda a pessoa em oração, ora. Ou a pessoa está ali orando para comprar o carro. Compra o carro e nunca mais aparece na igreja. Ora para Deus arrumar um emprego. Não, que eu preciso de um emprego, que eu preciso. Aí Deus vai lá, abre a porta para o camarada numa multinacional, e o camarada nunca mais vem na igreja. Que isso? São pessoas que estão mais preocupadas com o campo, são pessoas que estão mais preocupadas com as juntas de boi, são pessoas que estão mais preocupadas com o casamento, com os seus compromissos humanos, do que preocupadas com Cristo, do que preocupadas com o céu. Nós precisamos compreender que o mais importante para nós é entrar dentro da festa. Verso 21. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado porque o convite era bom, a festa era boa, o convite foi feito com antecedência, dava para ter se programado, dava para ter reservado na agenda, mas agora em cima da hora todos disseram: não vamos, não irei. Indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. Nós somos como este servo aqui. O nosso papel é entregar o convite. Aqueles que não quiserem vir, não tem problema. Nós entregamos primeiro o convite porque este homem aqui
está fazendo essa festa. Ele com certeza, primeiramente, chamou os abastados, e aqui Jesus obviamente está falando dos judeus. Ele chamou pessoas que tinham condições, ele chamou pessoas que faziam parte do seu convívio, que eram amigos dele, mas esses recusaram o convite. Então, sabe o que ele fez? Ele disse: traz para mim os pobres, traz para mim os aleijados, traz para mim os mancos, traz para mim os cegos, porque o que Deus quer é que a casa dele esteja cheia. Nós não precisamos ficar nos preocupando com a qualidade daqueles que vão vir mediante ao chamamento, mediante ao chamado, mediante ao convite, mediante a pregação, porque o que Deus quer é aleijado, é pobre, é cego, é nu, é aquele que está no beco, no valado, aquele que não tem condições nenhuma, que não tem nada para dar. A festa é para esses mesmos. Por quê? Porque quem era da festa, quem foi chamado primeiro, não foi. Então, ele saiu depressa, cumprindo a ordem do rei. E o texto nos diz que a ordem foi dada para que houvesse urgência. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos entender que o maior propósito da igreja, quando ela tem saúde, o maior propósito da igreja, quando ela tem verdadeiramente saúde espiritual, é que nós precisamos sair para fora. A igreja, quando ela verdadeiramente tem saúde, ela prega e anuncia o evangelho para fora. A igreja não pode ficar enclausurada dentro de 4 paredes. A igreja não pode viver de culto atrás de culto. A igreja não pode viver apenas de louvor atrás de louvor. O nosso chamado é para trazer pobre. O nosso chamado é para ir atrás dos aleijados. O nosso chamado é para ir atrás dos mancos. O nosso chamado é para ir atrás de cego. Se nós não estamos cumprindo com esse chamado, cumprindo com o ID, cumprindo com o propósito de Deus, nós não estamos sendo uma igreja saudável. Porque quando a igreja tem saúde genuína, verdadeira, saúde espiritual, esta igreja tem prazer de anunciar o evangelho da cruz de Cristo. Uma igreja saudável é uma igreja que entende a urgência da pregação. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos conformamos com a situação do jeito que está. Nos conformamos com chegar no culto e ver sempre as mesmas pessoas. Nos conformamos a culto após culto não ver salvação de almas. Nos conformamos a ver a situação como ela está. Quando você fica, nossa igreja vai fazer 20 anos. Quando você fica dentro de uma igreja 20 anos, você sabe até quem são as pessoas, você conhece até a roldana da porta. E muitos se conformam com isso e acabam sentando nas suas cadeiras e não cumprindo com o chamado de Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos, como igreja de Cristo, passar por um despertamento espiritual, ganhar força, vitalidade e saúde espiritual, para que nós possamos ganhar o Alto de Sumaré para Cristo. Que quando alguém passar na frente dessa igreja, olhe e fala: aqui tem uma igreja que anuncia a pregação do Evangelho.
que quando alguém olhar para qualquer membro desta igreja, que ele sinta a presença de Deus, ali vai um crente diferente, ali vai um homem e uma mulher de Deus. Da onde ele é? Ele é lá da igreja do Altos de Sumaré, é um anunciador da palavra, é um anunciador do evangelho. Nós temos uma responsabilidade, e a nossa responsabilidade é convidar. Nosso papel é falar do amor de Cristo, é falar do amor de Deus, e falar isso com urgência, e não falar simplesmente, porque tem muita gente que gosta de falar para empresário, tem muita gente que gosta de falar do amor de Deus, é para quem tem condições. Você tem que falar do amor de Deus, é para quem está caído na rua. Você tem que falar do amor de Deus, é para aquele que está se prostituindo, é para aquela que está perdida na droga, no vício, na prostituição, porque esses pobres aqui, esses aleijados aqui, esses mancos e estes cegos, deixa eu te dizer uma coisa que o texto não diz, mas depois que eles entraram nessa festa, não tinha mais nenhum pobre, nenhum aleijado, nenhum manco e nenhum cego. Por quê? Porque a palavra de Deus restaurou o convite, restaurou o pobre, transformou o pobre em rico. O aleijado, hoje ele está andando, saltitando. O manco, que andava ponto e vírgula de um lado para o outro, agora está andando tranquilo, andando certinho. E aquele que era cego, agora está enxergando. Por quê? Porque a cura para esses homens aqui, para essas mulheres, está no Evangelho e na pregação da palavra de Deus. Nós muitas vezes recebemos pessoas, e essas pessoas, elas são pessoas quebradas. Muitas vezes nós vamos receber pessoas, e nós estamos vivendo uma geração agora que tem gente que tem tatuagem na cara. Esses dias eu estava vendo uma pessoa, a pessoa tem uma tatuagem na cara de uma arma. Imagina essa pessoa dentro da igreja, se convertendo. Ela vai continuar com a tatuagem na cara que não dá para tirar mais caro. Mas nós não temos que ter problema com isso. Se veio com o cabelo azul e verde, não interessa. Se veio com a tatuagem na cara, não importa. O que importa é que Jesus salva. O que importa é que Jesus batiza. O que importa é que Jesus transforma. O que importa é que Jesus leva para o céu. Ele vai vir pobre, aleijado, manco e cego, mas vai sair daqui andando direitinho, vai sair daqui enxergando, vai sair daqui sarado. E diz o servo: Senhor, feito está como mandaste, verso 22, e ainda há lugar. Verso 23, e disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se enche. Deus, Ele não quer a casa dele vazia. Deus, Ele quer a casa dele cheia. Mas o papel de encher a casa dele é dele. O papel de encher a casa dele é seu. Porque somos nós que entregamos o convite. Somos nós que entregamos a mensagem. É Ele que convence para que o homem venha. Mas somos nós, os portadores da mensagem do Evangelho. Às vezes as pessoas elas ficam se preocupando em grandes sermões, em grandes
grandes pregações e em grandes mensagens. Mas a mensagem do Evangelho, ela tem poder por si só. É por isso que ainda até os dias de hoje, tem gente lendo um folhetinho do que adianta ganhar o mundo e perder a alma. E essa pessoa se converte a Jesus Cristo. Porque o que faz com que o homem reconheça e se arrependa é justamente a pregação e a atuação do Espírito Santo. Muitas vezes, nós ficamos nos preocupando com a qualidade. De vez em quando chega uns camaradas aqui, tem um camarada aqui que chega aqui, ele tem problema, acredito, ou alguns dizem que usa droga, outros dizem que tem problema, eu não sei, nunca entendi o que acontece com o camarada, mas o camarada chega aqui, e de vez em quando ele senta perto de algumas pessoas, e eu já vi, pessoas que até mudam de lugar, pessoas que não conseguem, porque ele está cheirando mal, porque ele está cheirando suor. Meu irmão, se eu não passar meu desodorantinho, meu irmão, você não aguenta ficar perto de mim também não. Eu de vez em quando eu estou lá na porta, e ele chega, e ele vem me dar um abraço, eu quase que eu caio arrebatado. Mas eu vou lá e dou um abraço. Mas o seu terno vai ficar cheirando. Meu irmão, manda lavar. Mais importante é a alma. Uma igreja saudável, ela é uma igreja que gosta e ama as almas. É uma igreja que não está preocupada se o camarada está cheirando mal, se o camarada está bem vestido ou mal vestido. A recepção é da mesma forma. Vai chegar e vai ser tratado do mesmo jeito. Porque tem gente que gosta de tratar bem, é aquele que chega com terno, aquele que chega cheiroso. Não, é para tratar bem a todos, porque uma igreja saudável é uma igreja que, além de convidar, ainda sabe recepcionar. O desejo de Deus é que a casa dele se encha. Então, nosso papel é esse: ganhar o mundo, pregar para as almas, convidá-las, porque é isso que uma igreja saudável faz. Agora, se nós não temos saúde, nós não falamos do amor de Deus. Se nós não temos saúde, nós não saímos para fora. Se nós não temos saúde, nós não temos força para pregar o Evangelho. Então nós precisamos entender e compreender. Onde é que nós estamos errando? Aonde é que nós estamos pecando? Nos arrepender, nos consertar e voltar a anunciar a mensagem de Cristo. Verso 24, ele fala daqueles que não ouviram o recado, que não ouviram o chamado. E ele diz: porque eu vos digo, nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Mas antes aqui, ele fala a respeito dos pobres, aleijados e dos mancos. Esses que somos nós, porque nós éramos pobres, éramos aleijados, éramos mancos. Nós somos participantes da ceia do Senhor. E vai chegar um dia em que nós todos vamos sentar nessa mesa e vamos glorificar ao Senhor. E quem sabe você vai olhar para o lado e falar: aquele ali fui eu que convidei, aquele lá fui eu que chamei, aquele lá fui eu que ganhei, aquele ali fui eu que trouxe. E nós vamos nos alegrar neste dia, porque nós cumprimos com o nosso chamado e com o nosso propósito. Meus irmãos, fiquem de pé. Eu quero fazer uma oração neste momento.